O torcedor do Vasco da Gama começou essa semana com aquela mistura de esperança e indignação que só quem é cruzmaltino entende. Por um lado, uma notícia que traz alívio e empolgação à venda da SAF começa a andar nos bastidores e ganha contornos mais concretos. A diretoria se movimenta, reuniões importantes estão acontecendo e nomes de peso do mercado financeiro já entraram no circuito. Mas como tudo com o Vasco é uma verdadeira montanha-russa, nem deu tempo de respirar e já pintou uma bomba no elenco principal. Léo Jardim, goleiro titular absoluto, virou dúvida para a próxima partida após exames detectarem uma lesão séria na região das costelas. O mais revoltante, essa lesão aconteceu ainda durante o jogo contra o Internacional, aquele mesmo em que o goleiro foi expulso por cera, segundo o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Sim, amigo vascaíno. O goleiro foi mandado para o chuveiro mais cedo por estar supostamente ganhando tempo quando na verdade estava sentindo dores reais por conta de um impacto forte. A ressonância magnética não deixou margem para dúvidas, alterações musculares profundas, hematomas e inchaço, um cenário que confirma que Léo não estava fazendo cera coisa nenhuma. Ele estava lesionado. E aí vem o questionamento que grita na mente de todo vascaíno: como é que um árbitro toma uma decisão dessa sem ao menos permitir o atendimento ao jogador? A comissão de arbitragem da CBF se reuniu para analisar o lance, mas o resultado foi ainda mais revoltante. A maioria dos membros votou contra qualquer tipo de punição ao árbitro. Ou seja, para a CBF tudo certo. A expulsão foi correta. Uma decisão que escancara o descaso com o Vasco da Gama e a total falta de critério dentro da arbitragem brasileira. A sensação de injustiça é tão grande que já não se trata apenas de um erro pontual, mas de algo muito mais profundo e estrutural que se repete com o clube há anos. E isso afeta diretamente o planejamento do time. Léo Jardim é uma peça-chave no elenco, uma segurança lá atrás, e perdê-lo justo num confronto decisivo pela Copa do Brasil é mais um golpe duro. Como se não bastasse, o Vasco ainda tem que lidar com o retorno incerto de Felipe Coutinho, que também está em fase de recuperação. Ou seja, o torcedor vive aquela expectativa de ver um reforço importante voltar, mas pode ter que engolir a ausência do goleiro titular no mesmo jogo. É a clássica cena vascaína: quando parece que vem coisa boa, a pancada já está ali na esquina esperando. Mas nem tudo são nuvens escuras sobre São Januário. A movimentação nos bastidores sobre a venda da SAF traz de volta a esperança de um futuro mais estruturado. Recentemente, o presidente Pedrinho se encontrou com o CEO do Banco Genial Investimentos, uma figura importante do mercado financeiro brasileiro. A reunião, divulgada nas redes sociais pelo próprio executivo, teve como pauta principal o interesse do banco em participar ativamente do processo de venda da SAF vascaína. O Genial pode entrar como assessor ou intermediário nas negociações, algo fundamental nesse momento em que o clube busca novos investidores e tenta se reposicionar financeiramente. O Vasco já tinha firmado uma parceria com a G5 Partners, que está encarregada de buscar interessados no mercado. Agora, com o apoio de uma instituição como o Genial, a diretoria parece montar uma estrutura sólida para conduzir esse processo com mais segurança e credibilidade. E o movimento faz sentido. A venda da SAF não pode ser feita de qualquer jeito, com pressa ou desespero. É preciso critério, estratégia e principalmente garantia de que o próximo passo será maior e mais sólido do que os anteriores. A torcida sabe disso. Já sofreu demais com promessas vazias, projetos mal executados e gente que só queria se aproveitar do clube. Por isso, ver esse tipo de reunião acontecendo com players sérios do mercado financeiro traz aquela fagulha de esperança que o vascaíno carrega mesmo nos momentos mais difíceis. Afinal, estamos falando de um dos maiores clubes do país, uma marca histórica apaixonante que só precisa ser tratada com o respeito e a competência que merece. Enquanto a novela da SAF se desenrola nos bastidores, o presente em campo ainda é turbulento. Mas olha, se tem algo que chama atenção, é o talento que o Vasco espalhou pelo futebol brasileiro. Dois exemplos bem claros disso são JP e Cauã Barros, dois jovens revelados em São Januário que estão emprestados e jogando muita bola. JP, por exemplo, fez uma partidaça com a camisa do Avaí na última rodada da Série B. O garoto foi responsável direto por 3 dos 5 gols da equipe catarinense, deu uma assistência e ainda sofreu o pênalti que originou outro. É aquele tipo de atuação que não passa despercebida por ninguém, nem pela própria diretoria do Vasco.
E se por um lado o empréstimo foi pensado para dar mais rodagem ao jogador, por outro fica a pulga atrás da orelha: como é que um jogador desse nível não tá vestindo a camisa vascaína nesse momento tão delicado? Mais do que isso, o contrato de JP com o Avaí tem uma cláusula de opção de compra, mas com uma peculiaridade importante: o jogador e o próprio Vasco ainda têm poder de decisão. Ou seja, mesmo que o Avaí queira exercer a compra, vai depender da vontade do atleta e da avaliação do clube carioca. Um movimento inteligente da diretoria que evita perder um ativo valioso sem ter controle da situação. Mas ainda assim fica aquela sensação amarga de ver um talento como o JP brilhando longe de casa. Com o elenco atual é difícil imaginar que ele não teria espaço ou que renderia menos do que alguns nomes que vêm sendo utilizados com frequência. E aí chegamos em Cauã Barros. Emprestado ao América Mineiro, o volante tem sido um dos poucos destaques do clube mineiro na temporada. Chamou tanta atenção que o Cruzeiro chegou a fazer 2 propostas oficiais para comprá-lo. Ambas foram recusadas pelo Vasco, que considerou os valores muito abaixo do potencial do jogador. E com razão. A última oferta de R$ 25 milhões por 75% dos direitos econômicos foi prontamente negada. A movimentação do Cruzeiro só acendeu o alerta: o Vasco precisa agir para não perder mais um talento da base. E agiu. O clube iniciou conversas com o América para trazer Cauã de volta ainda este ano, mesmo com o contrato de empréstimo vigente até dezembro. O retorno, no entanto, não é tão simples. Existe uma multa estipulada no contrato caso o jogador saia antes do término do vínculo com o América. Uma multa de aproximadamente R$ 500 mil, valor proporcional ao tempo restante do empréstimo. Além disso, o retorno depende também da vontade do jogador, que já deixou claro que só volta se houver uma renovação contratual e valorização salarial. E aí entra o papel da diretoria em saber negociar. O que se sabe é que o diretor executivo Admar Lopes já está conduzindo esse processo e as conversas avançam bem. A expectativa é que Cauã retorne ao Vasco com um novo contrato em mãos, estendido e ajustado ao que ele tem apresentado em campo. Esse movimento é importante não só para fortalecer o elenco, mas também como sinal de que o clube está atento ao que tem em casa. Durante anos o Vasco desperdiçou talentos, perdeu jogadores de graça ou por valores irrisórios justamente por falta de planejamento. Ver agora uma postura mais firme em relação à base é um bom sinal. Se o JP ainda está lá em Santa Catarina, pelo menos há um controle sobre seu futuro. E se o Cauã está perto de voltar, melhor ainda. O torcedor quer ver esses meninos decidindo jogos em São Januário, não brilhando longe, sendo vendidos por qualquer valor. Agora, voltando à questão que abriu esse turbilhão de emoções, a lesão de Léo Jardim e a absurda expulsão no último jogo. Não dá para passar pano. O que aconteceu foi um verdadeiro escândalo. Um árbitro expulsar um jogador lesionado por cera é mais do que erro técnico. É descaso, é despreparo, é falta de empatia e responsabilidade. A decisão foi completamente absurda e teve impacto direto no resultado da partida. E ainda mais grave é saber que a comissão de arbitragem da CBF avaliou a situação e decidiu não aplicar nenhuma punição ao árbitro. Isso escancara a falência do sistema de arbitragem no país. Enquanto isso, o Vasco sofre com as consequências. O torcedor está cansado. Cansado de ver o clube sendo prejudicado, de ver talentos indo embora sem chance de brilhar em casa, de depender de jogadores machucados enquanto precisa escalar o que tem à disposição. Mas também é um torcedor que acredita. Acredita que com organização, com responsabilidade, com gestão séria dá para sair desse ciclo. A movimentação sobre a SAF é um indício disso. A atenção dada a JP e Cauã Barros também. O caminho é longo, mas parece que finalmente o Vasco começa a olhar para ele com os pés no chão e os olhos no futuro. E aí, meu parceiro, como você tá enxergando esse momento do clube? Já se revoltou com essa expulsão absurda do Léo Jardim? Tá empolgado com essa reaproximação entre Cauã Barros e o elenco principal e a venda da SAF? Você vê como esperança ou ainda tem um pé atrás? Fica à vontade para soltar tua opinião. Porque aqui a voz do torcedor tem espaço e peso. O Vasco vive um daqueles momentos em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Enquanto fora de campo a diretoria articula encontros estratégicos para garantir a venda da SAF e reestruturar financeiramente o clube, dentro das 4 linhas o time tenta se reorganizar em meio a desfalques, lesões, injustiças da arbitragem e a busca por reforços vindos da própria base.
E é impossível não começar essa parte do papo destacando mais uma vez o caso revoltante envolvendo o goleiro Léo Jardim. A confirmação da lesão é o tipo de coisa que deixa o torcedor sem chão. Não é só pela gravidade em si que já seria suficiente para abalar o elenco e preocupar a comissão técnica. É pela forma como tudo aconteceu. O jogador saiu expulso por um motivo totalmente injustificável, impedido de ser atendido mesmo com dores evidentes, e agora o exame comprova aquilo que a própria postura dele já deixava claro: o goleiro estava machucado. E o que a arbitragem fez? Lavou as mãos. A CBF analisou, reuniu seus membros da comissão e decidiu que a conduta do árbitro foi correta. 3 votos a favor da atuação do Flávio Rodrigues de Souza, 2 contra e 2 se abstendo. Um resultado que machuca tanto quanto o erro em campo. O que mais precisa acontecer para que se reconheça um erro grave? O jogador ser afastado por semanas, o time ser eliminado por conta de uma expulsão injusta. O torcedor do Vasco já está cansado de colecionar prejuízos causados por decisões absurdas de arbitragem. É impressionante como o clube sempre aparece como o elo mais frágil quando o assunto é erro apitado. Só que mesmo diante de tanta revolta há também motivos para prestar atenção em boas movimentações. E o torcedor, por mais calejado que esteja, ainda mantém uma ponta de esperança. A reunião com o Banco Genial Investimentos, por exemplo, é mais um indicativo de que a atual gestão está tentando cercar o processo da SAF com responsabilidade. A imagem publicada pelo próprio CEO do banco nas redes sociais ao lado do presidente Pedrinho mostra que o Vasco está buscando apoio de instituições sérias e com lastro no mercado financeiro. Não é qualquer reunião protocolar, é uma conversa estratégica com uma instituição que pode tanto ajudar a encontrar investidores como também intermediar as negociações com segurança e transparência. Esse movimento soma forças ao trabalho já feito em parceria com a G5 Partners, empresa contratada para buscar interessados na compra da SAF. O Vasco tenta criar um cenário em que não dependa exclusivamente da sorte ou do acaso. A ideia é reunir estrutura, respaldo técnico e financeiro e principalmente fazer com que o clube esteja no controle das decisões. Esse foi um dos erros do passado. Delegar demais, confiar demais e acabar perdendo a mão sobre o próprio futuro. Agora a intenção parece ser outra: recuperar o protagonismo nos bastidores antes de dar qualquer passo definitivo. E isso agrada a muitos torcedores que já viram o clube virar refém de acordos mal pensados. Enquanto essa articulação fora de campo acontece, o olhar para os jogadores emprestados também ganha destaque. A situação de JP, por exemplo, desperta sentimentos mistos. O garoto brilhou em um jogo recente com a camisa do Avaí e mostrou exatamente aquilo que o Vasco está precisando: dinamismo, inteligência tática e poder de decisão. Em uma única partida ele fez um gol, deu uma assistência e ainda sofreu o pênalti que resultou em outro. Uma atuação de destaque que certamente acende alertas não só na torcida vascaína como em outros clubes do futebol brasileiro. E aí vem a questão: por que abrir mão de um jogador assim? É claro que a diretoria pode ter pensado em dar rodagem, minutos, confiança. Mas vendo o momento que o Vasco vive, não tem como não questionar se essa decisão foi mesmo acertada. Ainda mais considerando que o elenco atual tem jogadores em baixa ou sem entrega suficiente. O torcedor olha para o JP com a camisa do Avaí e pensa: esse moleque tinha que estar aqui jogando, ajudando o time a sair do buraco. A boa notícia é que o Vasco não perdeu totalmente o controle da situação. Mesmo com a opção de compra no contrato de empréstimo, a decisão final vai passar pelas mãos do clube e do próprio jogador. Isso dá margem para repensar o futuro e quem sabe trazer JP de volta em breve. Agora, se o JP ainda está distante, outro que pode pintar novamente em São Januário é Cauã Barros. E aqui o cenário é ainda mais delicado. O volante, que vem se destacando no América Mineiro, também chamou a atenção do Cruzeiro, que chegou a fazer 2 propostas oficiais para comprá-lo. O Vasco recusou ambas, enxergando no jogador um ativo de alto valor técnico e financeiro. E acertou. Porque em momentos como o atual, com o time oscilando e precisando de alternativas confiáveis, nada melhor do que contar com um garoto da casa em plena forma, com vontade de vestir a camisa e fazer a diferença. Mas o retorno do Cauã não é simples. O contrato de empréstimo com o América vai até o fim do ano e para antecipar esse retorno o Vasco teria que desembolsar uma multa de mais de R$500 mil. Uma quantia considerável, especialmente para um clube que está tentando se reorganizar financeiramente. E não é só isso. O próprio jogador precisa querer voltar.
E claro, nenhum atleta volta de um empréstimo de sucesso sem exigir alguma valorização. Foi exatamente isso que o staff de Cauã Barros colocou à mesa para ele voltar antes quer um novo contrato e um aumento salarial. É justo. O garoto vem mostrando valor, foi alvo de investida de outro clube da Série A e tem contrato curto com o Vasco até o fim do ano que vem. A hora de agir é agora. A diretoria já começou as conversas e há otimismo de que o acerto vai acontecer. Tudo isso mostra uma coisa: o Vasco está começando a entender que a base é uma mina de ouro que precisa ser cuidada com carinho. Jogadores como JP e Cauã Barros não são apenas promessas. Eles já são realidade. Já entregam desempenho, já chamam a atenção do mercado, já podem resolver problemas dentro de campo. E não dá mais para repetir os erros do passado, quando talentos iam embora por ninharias ou sem sequer terem chance de mostrar serviço. Se o clube conseguir amarrar bem esses contratos da rodagem com responsabilidade e saber a hora certa de reintegrar os garotos, pode encontrar dentro de casa soluções que custariam milhões no mercado. É por isso que cada movimento precisa ser calculado. Porque o Vasco vive uma encruzilhada. Ou dá um passo firme em direção à reconstrução ou continua tropeçando nos próprios erros. A SAF pode ser uma virada de chave desde que feita com transparência. Os retornos de JP e Cauã Barros podem representar reforços de qualidade desde que venham acompanhados de um projeto que faça sentido para o elenco e para o clube. E o torcedor vai continuar cobrando, fiscalizando, apoiando, porque esse é o papel de quem ama de verdade. Ao mesmo tempo, a pressão por resultados dentro de campo é real. O próximo compromisso contra o CSA pela Copa do Brasil ganhou ares dramáticos por conta da situação de Léo Jardim. Com a lesão confirmada, a tendência é que o goleiro fique fora. Uma perda enorme não só pela qualidade técnica do camisa 1, mas pela liderança e segurança que ele passa ao time. A defesa, que já é frágil sem ele, perde seu principal pilar. E isso coloca uma responsabilidade enorme em quem vier substituí-lo. O elenco terá que se superar e o técnico Fernando Diniz terá que encontrar alternativas viáveis para montar um time competitivo mesmo com todas essas limitações. A boa notícia é que Felipe Coutinho pode voltar. Ainda sem confirmação oficial, mas existe expectativa de que ele esteja à disposição. E aqui vale um parêntese. A volta de Coutinho, mesmo que ainda sem ritmo ideal, é mais do que uma questão técnica. É simbólica. Ele representa a ligação com um passado glorioso, o desejo de reconstrução, a aposta de que a história ainda pode ser reescrita com orgulho. Se ele entrar em campo, ainda que por poucos minutos, já será um ganho emocional e técnico para um grupo que precisa de referências. E nesse caldeirão de emoções fica mais uma vez o alerta: o Vasco não pode deixar a indignação tomar conta a ponto de paralisar o que vem funcionando. O erro da arbitragem foi revoltante, foi. A lesão de Léo Jardim prejudica o time com certeza. Mas o clube precisa continuar se organizando, planejando, tomando decisões com calma e inteligência. Porque agora mais do que nunca é preciso unir as pontas. Garantir reforços no elenco, resolver as situações contratuais dos garotos emprestados, tocar a SAF com responsabilidade e, acima de tudo, blindar o ambiente interno contra o caos externo. O torcedor está vendo tudo. E sabe reconhecer quando há esforço e seriedade. Mas também sabe cobrar como poucos. O Vasco é grande demais para aceitar pouco. E se tudo isso que está acontecendo for mesmo um sinal de que o clube aprendeu com os tropeços, então que esse seja o recomeço que todos esperam há tanto tempo. Um Vasco forte e respeitado, com talento dentro e fora de campo e com uma torcida que nunca desistiu. Porque se tem uma coisa que não mudou mesmo com tantos altos e baixos, é a paixão da arquibancada. Essa, amigo vascaíno, segue firme como sempre. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores do Vasco da Gama fervem com um rumor que tem movimentado torcedores e especialistas. Luan, o zagueiro revelado pelo próprio clube, pode estar a caminho de um retorno surpreendente para reforçar o setor defensivo cruzmaltino. Embora não haja confirmação oficial, o burburinho cresce a cada dia nos corredores de São Januário e nas redes sociais, reacendendo memórias e expectativas. A possível volta do defensor, que viveu grande fase com a camisa vascaína entre 2012 e 2017, surge em um momento estratégico para o clube,
que busca estabilidade na zaga e uma liderança experiente para o elenco. Luan, que atualmente não tem tido tanto espaço no seu clube atual, estaria disposto a ouvir propostas e vê com bons olhos a chance de vestir novamente a camisa do clube que o projetou para o futebol nacional. Fontes ligadas à diretoria do Vasco afirmam que há interesse mútuo e que conversas iniciais teriam acontecido nos últimos dias. O jogador, que já declarou em outras ocasiões seu carinho pelo clube e pela torcida, poderia ser um reforço de peso não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente, numa equipe que precisa de referências em campo e no vestiário. Embora a negociação esteja longe de ser concluída, o nome de Luan já causa frição entre os torcedores, que enxergam no possível retorno uma espécie de recomeço para o jogador e uma injeção de ânimo para o elenco. A experiência de Luan, aliada ao seu conhecimento da casa, poderia ser um diferencial importante na busca por objetivos ambiciosos na temporada. Se confirmada, a volta do zagueiraço seria também um aceno da diretoria para a torcida, demonstrando que o clube está atento às carências do elenco e disposto a buscar soluções que vão além do mercado internacional. Por enquanto, o que se ouve são rumores. Mas no futebol, onde a linha entre especulação e realidade é sempre tênue, tudo pode acontecer. E no caso de Luan e Vasco, talvez seja apenas questão de tempo até o reencontro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.